Olá, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a atualização para o One UI 7.0 Android 15 do Samsung Galaxy A55. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, compartilhe esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muitas novidades por aí. E agora, sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! E finalmente saiu a tão esperada atualização para o nosso Samsung Galaxy A55. E antes de começar, gostaria de lembrar que já tem vídeo de unboxing dessa gracinha aqui no canal. O meu A55 é rosa e tem 128 GB de armazenamento. Então, bora conferir as novidades. Eu baixei a atualização ontem, dia 22 de maio, mas deixei para reiniciar aqui com vocês, para a gente poder dar uma olhadinha aqui, mais ou menos, nas características dessa atualização. Como eu falei para vocês, é o One UI 7.0, Android 15, e aqui embaixo, em todas as alterações, vocês conseguem ver a lista de tudo que veio com o One UI 7.0. Lembrando que essa lista ela é um pouco genérica, então dependendo do seu aparelho pode ser que não tenha alguma dessas funções aqui listadas, tá? Então é muito grande, eu não vou ler tudo, eu só vou me atentar aqui às coisas mais legais, mais importantes dessa atualização. Aqui é a atualização dos aplicativos, que ele diz que após a atualização, os Samsung Apps podem ser atualizados para a versão mais recente. E aqui as informações, versão do One UI 7.0, Android 15. Tamanho da atualização é de 2.806,39 MB. O nível de patch de segurança já de 1º de maio. Então, bora reiniciar. Ele reiniciou com essa tela de boas-vindas, o One UI 7.0. Vamos iniciar. Ele vem falando do Gemini, que é o seu novo assistente. Aí, se você quiser saber mais, avançar. Acessar notificações e configurações rápidas instantaneamente. Vamos avançar. Está tudo pronto. Explore as novas funções do seu Galaxy. Vem aqui e veja as novidades. Personalizar o estilo do aplicativo e do widget. Se você quiser saber mais, toca aqui, que ele vai te explicar. Para personalizar a sua tela inicial, você pode ajustar o estilo dos seus aplicativos e widgets, enfim. Mais um, aumentar o tamanho das pastas. Fique no controle de tarefas importantes com a Navbar. Agrupe seus alarmes. Criar colagens no Freeform. Conectar facilmente a aparelhos próximos. E a 7ª, acessar os arquivos do telefone pelo PC. Vamos voltar aqui. E vamos iniciar. De cara, aqui a gente já vê a primeira mudança, que são os ícones. Eles mudaram, tá vendo aqui ó, o ícone de galeria, como tá diferente? Parece um pouquinho mais colorido, alguns estão com um desenho diferente. Eu vou pegar aqui o meu A72 para a gente comparar. Olha o ícone de galeria do A72 com o One UI 6.1 e olha o ícone de galeria do A55 agora com o One UI 7.0. Bem diferente, né? Ainda aqui na tela inicial, vocês vão reparar que a porcentagem da bateria mudou o estilo. Agora ela ficou com um fundo, tipo uma pílula. E aqui era sem nada, era liso. Ela ganhou esse novo estilo no One UI 7.0. E a gente tem aqui também uma super mudança que foi em relação ao painel rápido. Olha como ficou diferente. Tudo bem, esse aqui eu estou usando o Quick Start, então eu tenho mais ícones, mas ainda assim você consegue notar a diferença. Primeiro que as coisas mudaram um pouco de lugar, aqui em cima continuam os ícones de Wi-Fi e Bluetooth, porém o fundo aqui é um retângulo com as pontas arredondadas e aqui parece mais uma pílula. Já aqui na parte das funções, o painel fica recolhido. Se você quiser ver todas as funções, você vem aqui nessa alcinha e puxa para baixo. Esse aqui não, ele já é expandido. Aqui você tem a opção de usar recolhido ou expandido. E aqui na parte de baixo você tem o controle de brilho e o modo escuro, que era aqui embaixo, passou para cá, tá maiorzinho. Essa proteção para conforto ocular não tem aqui em destaque.
Smart View veio aqui para baixo, mudou também o estilo, né, o fundo, ficou meio pílula. Esse controle de aparelhos SmartThings tá aqui mais acima e acrescentou aqui modos e aparelhos próximos. E o mais legal é que você pode trocar a ordem. Se você vier nesse aqui, você não consegue trocar a ordem. Porém, aqui é só você pressionar e puxar que você consegue trocar a ordem dos ícones no painel de controle. Além disso, se você puxar aqui pelo lado esquerdo, você vai ver que com o One UI 7.0 só vão aparecer as notificações. Com o One UI 6.1, além das notificações, aparece aqui em cima os favoritos do seu painel rápido, do seu painel de controle. E aí você puxa de novo e ele mostra todo o painel. Já aqui você não tem essa opção como padrão, porém você pode ir nas configurações e escolher deixar os favoritos aqui em cima, deixar o seu painel recolhido também na página das notificações. Já para os amantes do uso de tela inicial com gaveta de aplicativos, tem uma super novidade. Aqui, na 6.1, você passa na horizontal. Já na 7.0, você vai rolar na vertical. E o mais interessante é que eles aparecem em ordem alfabética. Enquanto na 6.1 você também pode colocar em ordem alfabética, porém a rolagem vai ser sempre na horizontal. Você vem aqui nos 3 pontinhos, pede para ordenar, você pode escolher personalizada ou ordem alfabética. Vou colocar aqui na ordem alfabética e ele continua rolando para os lados. Se eu colocar aqui, vem aqui ordenar e ordem personalizada, na 7.0 vai rolar na horizontal. Porém, se eu colocar em ordem alfabética, ele passa a rolar na vertical. E ainda aqui, na gaveta de aplicativos, tem a ordem da pesquisa. Ela antes, no 6.1, ficava na parte de cima e agora na 7.0 ela vai ficar na parte de baixo. Não importa como você ordene os seus aplicativos, ela continua na parte de baixo. E a gente tem aqui a telinha de bloqueio que, olhando assim, tá igualzinha, mesmo relógio, os mesmos widgets, tudo igualzinho. Só mudou a cor quando eu atualizei. Eu estava com outra cor no relógio, ele mudou sozinho. Porém, na hora de personalizar, a gente vai pressionar, desbloquear e elas vão entrar no modo edição. Você vai reparar que a parte aqui do nome, ela não aparece aqui para editar. O relógio. No One UI 6.1, você tinha a opção de deixar sem relógio. Já no One UI 7.0, você não tem essa opção. Aqui você tem as fontes. A primeira é diferente, tá vendo? Essa daqui tem mais uma voltinha no 1. Diminuir aqui. Então, essa primeira aqui é essa última. E as outras são iguais. E aqui embaixo permanece a forma de escolher a cor das fontes, porém o estilo de relógio você costumava escolher aqui direto, agora você tem a opção estilo, que a gente vai voltar nela já já, vou voltar aqui, e aqui nessa primeira fonte, que é a diferente, você tem a opção de deixar fina ou deixar bem grossa, e aí você pode ir regulando aqui de acordo com a sua tela de bloqueio, o que é bem diferente da anterior que não tinha essa opção. Voltando aqui para estilo, você já tinha exibir informações de clima, que é aqui no relógio. Aqui mantém exibir informações de clima, só que agora você tem a opção de exibir a data acima do relógio. Eu acho muito mais legal. E vocês, o que vocês acham? E aí você tem outros estilos. Tem esse aqui, que é o equivalente a esse aqui. Eu vou mostrar para vocês só o que mudou, tá, gente? Senão eu vou ficar aqui muito tempo mostrando a mesma coisa. Esse aqui não vem no One UI 7.0. Porém, no One UI 7.0 você tem esse aqui, que é super diferente. A fonte é diferente, tá? Você não tem como escolher outra fonte com esse relógio. É exclusiva para essa fonte. E esse aqui, mesma coisa. Nos outros estilos, você pode tranquilamente escolher a fonte, é só escolher um estilo e escolher a fonte. Apenas para esses dois novos aqui, que não tem escolha, é a fonte exclusiva do modelo.
O A75 está me dando a opção de usar um relógio do Clock Face, porém, eu não consegui instalar o Clock Face no meu A56. Não tentei muito, tá? Só entrei lá no Good Lock e não apareceu para mim, eu deixei para lá, fui fazer outras coisas para ver isso com calma. Como eu já tinha instalado no A55 antes de fazer a atualização, ele aparece aqui para mim, ele me dá essa opção. Não sei se ele vai deixar fazer novos relógios, isso aí a gente vai ver depois, mas eu vou usar aqui, ó, vou salvar pra gente ver se funciona. Sim, gente, ó, funciona. Então, fica a dica aí, se vocês estiverem atualizando o telefone de vocês, o Clock Face vai funcionar pelo menos com os relógios que já estão prontos. Não sei, como eu disse, não sei se vocês vão conseguir fazer novos, vou descobrir daqui a pouco, quando acabar o vídeo, eu vou olhar aqui com mais calma. E aí, gente, uma outra coisa muito legal que veio com essa atualização é o seguinte, em relação ao relógio. Aqui no 6.1, você só consegue aumentar o relógio assim e diminuir assim. Você consegue trazer para cá, você consegue trazer para cá, mas você não consegue levar para baixo. É o limite dele. Já no 7.0, você consegue deixar enorme, mais ou menos a metade da tela, e você consegue andar com o relógio respeitando esse espaço, essa delimitação que é maior. Ou seja, se você diminuir o relógio, você consegue trazer ele para o lado, para o outro, mais para baixo, para cima, tá? Esse aqui, ó, já não vai. Então, isso também é bem legal porque facilita na hora da personalização, porque às vezes você tem um detalhe aqui em cima, como tem nesse papel de parede, aí você não quer que o relógio fique ali. Então, você tem a opção de descer o relógio, de aumentar, de diminuir e assim vai. E aí, nós temos os widgets. Vamos clicar aqui para editar os widgets. Aqui, o primeiro era logo bateria. Aqui, ó, já tem um na frente, que é a assistência do aparelho. Ou seja, você já tem mais duas opções aqui para colocar ali. Bateria. Esse widget aqui mudou. Esse segundo, esse aqui tá igual, esse aqui mudou. Eu confesso que eu gosto mais assim. E aqui, ó, você tem calendário. Esse aqui você ainda tem o bem-estar digital. E o calendário também tem mais opções. Agora você consegue colocar as duas que tinha e mais contagem regressiva, o dia de hoje, outra contagem regressiva maiorzinha e o dia de hoje maiorzinho. Clima, são os mesmos widgets, são 7. E aqui, o próximo é o relógio. No 7.0, você tem o widget de câmera, o widget de galeria, gravador de voz, modos e rotinas e só depois vem o relógio, que tem duas opções, enquanto na 6.1 só tinha uma opção. Depois o próximo seria o Samsung Health, mas aqui você tem o Reminder, aí tem o Health, que mudou também. Aqui não tinha o coraçãozinho, tinha só os detalhes, aqui agora tem os detalhes com coração e o coraçãozinho é o mesmo. E aqui você tem o Wi-Fi seguro. Então você agora tem mais widgets e outros modelos. Muito legal isso. Vou pegar um aqui, pegar esse aqui de gravador de voz e calendário, dia de hoje. E os ícones também mudaram. Aqui, ó, ficava mais quadradinho, agora tá bem redondinho. Dentro também, aqui tá mais fininho, aqui era mais grossinho. O próprio ícone em si, o desenho do ícone mudou. E aqui as opções de moldura, vocês continuam com as opções de moldura, porém, acrescentou uma moldura aqui, ó, de coração e uma de estrela. A de estrela e esse coração aqui meio tortinho, que eu achei bem legal também. E aí, cor, mesma coisa. Voltando, você tem efeito, e aqui você também tem efeito. Acredito que, dependendo do wallpaper, você vai ter mais opções. E uma outra coisa legal aqui no 7.0 é que você também pode pegar uma sugestão. Você clica em sugerir, ele vai te dar ali 3 modelinhos, ó. 3 coisas legais que você pode fazer, com moldura, as cores e efeitos. Olha, eu gostei dessa daqui e dessa aqui também, bem legal, né? E aí, se você gostar de alguma, seleciona e aplica. Ou pode pedir outra sugestão. E aqui, galeria, que nada mais é do que você ir na sua galeria e pegar uma imagem para colocar aqui.
Selecionei a imagem, ele só trocou aqui, tirou meu wallpaper e colocou a imagem que eu escolhi. Essas são as novidades da tela de bloqueio. Gostou, vem aqui concluído. Não gostou, é só sair. E temos a nossa telinha de bloqueio. E aí, voltando as atenções para o A55, não foi só a tela de bloqueio que ganhou novos widgets. A tela inicial também. Vou vir aqui, ó, widgets. E aí de cara já tem esse aqui que tá bem bonito. Vou pegar ele logo aqui, ó, pra gente ver. Ah, peraí que tá bloqueada a minha aparência, vou desbloquear. Vou ver aqui, ó, tela inicial. Se acontecer isso com vocês, vocês já sabem. Vem aqui, ó, bloquear a aparência da tela inicial, desbloqueei. Agora sim, vamos lá nos widgets. Sumiu aquele, depois a gente acha. Bom, temos aqui aplicativos recomendados. Assistência do aparelho, acho que só tinha esse aqui, ele ganhou outros. Bateria tem 2, então aqui tem um dos círculos, que aumentou aqui a quantidade. E aqui o segundo, que é o status da bateria, que é uma lista, que também ficou super diferente. Bem-estar digital, também tem bastante. Calendário, mudou muito. Olha só quanta opção. Tem o widget de câmera, que é novo, que você pode escolher aqui o estilo. Tem esse tipo pílula, tem esse aqui, esse grandão. Clima, aqui era cinza, aqui tá bem azulzinho. E aqui tem menos. Contatos. Galeria, também tá diferente, tem 3 opções. Gravador de voz, você agora tem o widget de gravador de voz. Tem o Health, esse aqui, ó, que era o bonitão que eu tinha gostado. Eu ainda não usei, então não vai aparecer. Samsung Internet, antes tinha esse aqui mais fininho, agora ele tá bem gordinho. E agora tem uma versão reduzida dele. Lupa, era um ícone só e verdinho, agora tá até mais bonitinho. Modos e rotinas, Notes, relógio. Olha isso que legal. Reminder, Smart Things. Olha, legal, igual um controle remoto. Rotinas. Sugerir apps. Wi-Fi seguro. E é isso aí. São esses os novos widgets. Acho que a Samsung vem inovando e cada vez fica mais fácil de personalizar o nosso celular sem precisar ficar instalando aplicativos de terceiros. E outra coisa super legal também do One UI 7 é em relação às pastinhas. Você vem aqui, ó, pressiona e clique em ampliar e ela vira uma super pasta. Muito legal, né? Xiaomi já tinha isso e agora a Samsung simplesmente amando. Facilita também bastante a nossa personalização. Outra mudança muito sutil na aparência foi em relação aos recentes. Quando você vem aqui para procurar os aplicativos recentes, eles estão mais juntinhos. Antes eles ficavam mais separados, mas isso aqui também a gente tinha como mudar usando o Good Lock. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer esses recentes estilo iPhone. Eu sinto que a Samsung vem inovando, tentando tirar as configurações dos módulos do Good Lock para colocar direto aqui. Como, por exemplo, antigamente a gente tinha como mudar o tamanho dos ícones de aplicativos, aqui na tela inicial, diretamente nas configurações. Depois, ela mudou, a Samsung mudou e a gente só conseguia mudar, alterar o tamanho dos aplicativos através dos módulos do Good Lock. E agora voltou. Você pode vir aqui, ó, em configurações, vir em tela inicial. E aqui, ó, você tem logo uma opção de tamanho do aplicativo. Pode deixar aqui, vamos ver como tá? Tá desse tamanho. Aqui vai ficar maior. E aqui, menor. E o que antes também era feito com um dos módulos do Good Lock, agora você também pode fazer por aqui, pelas configurações, que é tirar a etiqueta dos aplicativos. Você não vai ver os nomes, deixa só os símbolos, os ícones. Ou volta aqui e habilita. Tem também essa opção para os widgets. Você pode acrescentar etiquetas para os widgets. Vamos ver aqui. Porém, tem que ser o widget da Samsung, tá? Então, vou vir aqui, vou pegar esse aqui, ó, que já tá aqui.
e ele vai ficar com o nomezinho dele aqui embaixo. Os outros de outros aplicativos, pelo menos por enquanto, não estão mudando. Não sei se quando você aplicar novos vai aparecer, mas eu acredito que não. Porém, tem um detalhe, você pode colocar a etiqueta nos ícones de aplicativos e nos widgets ou apenas nos ícones de aplicativos. Você não pode optar por colocar só nos widgets. Quando você vier aqui desmarcar os aplicativos, a opção de widget some. Então, você pode fazer isso, mas você não pode desmarcar aqui. E aí, se você desmarca, aquele clima aqui some. E aí vem aquela pergunta que eu sei que não quer calar dentro de vocês. E o A55, ele recebeu a Naubar? Vamos checar? Eu iniciei aqui o meu cronômetro, vou fechar e automaticamente ela vai aparecer aqui, ó. A Naubar pequenininha, vem aqui, toco nela, ela vai ficar maior, porém eu estou usando só o cronômetro. Ela vai aparecer aqui também na tela de bloqueio. Vou deixar o cronômetro rolando e vou abrir outro aplicativo. Agora eu coloquei uma música para tocar e tá aparecendo aqui, ó, o Spotify. Vou dar um toque, vai aparecer Spotify rodando e o meu cronômetro. Vem aqui, dou um toque, fica grandinho e eu posso trocar a ordem da notificação. Tela de bloqueio, vai aparecer aqui a minha Naubar, só que para trocar a ordem, lá na tela inicial é de cima para baixo. Aqui, de cima para baixo não vai. Mudou de cor porque mudou de música. Vai de baixo para cima. Olha que legal. Tocou no Spotify, vai abrir. Tocou no cronômetro, vai abrir. Aí toca aqui de novo. Lindo, né? Amei isso, gente. Vamos voltar aqui. E como você ativa? Você vem aqui em configurações, rola a tela até encontrar tela de bloqueio, vem aqui em Naubar e aqui você pode marcar o que você quer que apareça nas notificações lá na Naubar. Esportes do Google, player de mídia, Maps, Health, relógio, gravador de voz, Samsung, compartilhamento de emergência. Não quer? Vem aqui e desmarca as opções que você não quer que fique aparecendo lá nas notificações, né, na Naubar. Não quer Naubar? Vem aqui, ó, e desativa todo mundo, tá? Só você desativar todo mundo que vai sumir. Um outro detalhe, a minha Naubar na tela de bloqueio fica aqui no alto por causa da impressão digital. Então, se você quiser ela mais aqui embaixo, você precisa desabilitar a biometria. E aí deixa só por senha ou reconhecimento facial. E ela vai descer. Com a biometria, ela vai ficar aqui na parte de cima. E aí, pra gente finalizar esse vídeo que já tá bem grande, eu vou mostrar aqui uma outra mudança em relação à câmera, que agora ficou diferente aqui o botãozinho de menu. Você clica aqui, ó, e ele abre as opções para você. Configuração, para você mudar a proporção da foto, para mudar o tamanho da foto, filtro, enfim. Tem mais algumas mudançazinhas aqui, mas eu não vou falar todas para vocês, porque como eu falei, a lista é muito grande. Depois, se eu achar que elas são bem interessantes, ou eu faço a parte 2 dessa atualização, ou eu vou trazendo para vocês separado. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal ensinando a personalizar o painel de controle, tá? Sem instalar nenhum aplicativo, vale muito a pena vocês assistirem. Também tem vídeo ensinando a personalizar a tela de bloqueio sem instalar nenhum aplicativo com o One UI 7.0. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também tenham gostado dessa atualização. Aproveitem e deixem aqui nos comentários qual foi a novidade que você mais gostou. Vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!